E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre malária, que é mais um dos diagnósticos das síndromes febris. Aqui no canal a gente já falou sobre leptospirose, sobre febre amarela e agora chegou a vez da malária. Então vamos lá, começando pelo agente etiológico. Qual é o agente etiológico que causa a malária? A malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Aí está escrito para vocês Plasmodium sp, porque a gente tem espécies diferentes do Plasmodium. A gente pode ter a malária causada pelo Plasmodium vivax, que é o plasmodium mais comum de se causar malária. Pelo falcíparo, que é um tipo de espécie que provoca, na maioria das vezes, a malária grave. Isso não significa que malária na forma grave só é causada pelo falcíparo. O vivax também pode fazer a forma grave. Só que, na maioria das vezes, é mais comum o falcíparo fazer a forma grave, certo? E a gente tem o terceiro tipo aqui de espécie de malária encontrada no Brasil, que é a Plasmodium malariae, que é a condição mais rara da gente encontrar, certo? Então, vivax é mais comum, falcíparo está mais relacionado com forma grave. A transmissão desse protozoário é dada através de um inseto vetor, que é o Anopheles, certo? O mosquito Anopheles, ele que vai ser o responsável por transmitir o protozoário. Então, quando a gente tem um mosquito infectado, ele pica o ser humano e acaba infectando o ser humano com esse protozoário. A gente vai ver daqui a pouco o ciclo biológico para a gente entender melhor isso aí. Assim como febre amarela, a malária também é uma doença predominante na região norte. Então, na bacia amazônica é onde a gente tem os maiores casos de malária, certo? Na maioria das vezes, principalmente se você for fazer prova, né, prova de residência, prova de faculdade, eles sempre colocam como um paciente que viajou para a região norte ou um paciente que mora na região norte para poder você pensar em malária. Então, falou da região norte, falou da bacia amazônica, num paciente que tem essas condições clínicas que a gente vai ver daqui a pouco, tem que pensar também na malária, porque é uma região endêmica da malária lá na região norte, certo? Na bacia amazônica. O período de incubação da febre amarela é um pouco mais prolongado. Desculpa, o período de incubação da malária é um pouco mais prolongado do que o da febre amarela, certo? Então, o período de incubação aqui ele gira em torno de 8 a 30 dias. Então, é um paciente que teve essa exposição, foi para a região norte, viajou ou passou por lá, e aí depois de 10, 15 dias começou a apresentar manifestação clínica, está dentro do período de incubação para a gente pensar em malária. E assim como a febre amarela, a malária também é uma doença de notificação compulsória. Então, malária, febre amarela, leptospirose, essas síndromes febris são sempre de notificação compulsória. Beleza? Então, vamos ver aqui como é o ciclo biológico aí do plasmódio. Então, a gente tem um mosquito, esse mosquito está infectado pelo plasmódio, e o plasmódio, ele fica lá nas glândulas salivares do mosquito. E aí, quando o mosquito pica o ser humano, ele inocula o plasmódio a partir das glândulas salivares. Então, a partir daí, o plasmódio entra no corpo do ser humano e chega no fígado. Então, olha aí na imagem. Chegou no fígado, lá no interior do fígado, no interior do hepatócito, esses plasmódios vão sofrer uma série de mudanças. É como se eles fossem evoluir para poder deixar o fígado e chegar na corrente sanguínea e atingir o principal alvo do plasmódio, que são as hemácias. Então, ele sai do fígado e vai para a corrente sanguínea. Chega na corrente sanguínea, encontra as hemácias, que é o principal alvo, ele entra nessas hemácias. Quando ele entra na hemácia, a hemácia se torna um sítio de replicação do plasmódio. Então, o plasmódio ele vai ser altamente replicado e quando a hemácia estiver bem cheia de plasmódio, ela vai se romper. À medida que essa hemácia se rompe, ocorre uma liberação intensa de plasmódio, de antígenos na corrente sanguínea do nosso paciente. A partir daí, ele vai ter manifestações clínicas que a gente vai ver daqui a pouco, principalmente a febre. Então, quando a hemácia se rompe e elimina esse tanto de plasmódio na corrente sanguínea, vai também citocina, vai também antígenos relacionados ao plasmódio, que vai fazer com que ocorra uma reação inflamatória no paciente e daí vem aí as manifestações clínicas. Tem uma coisa que a gente tem que lembrar que, vamos olhar aqui para a imagem, deixa eu colocar a seta aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? O plasmódio, quando ele chega no fígado e ele vai sofrendo essas evoluções, existe uma espécie de plasmódio que permite com que fiquem formas latentes dentro do fígado, que são chamados de hipnozoítos. Então, qual é a espécie que faz a formação do hipnozoíto? É o Plasmodium vivax. O que é esse hipnozoíto? É uma espécie, na verdade, é uma das formas do plasmódio em que ele fica como se estivesse dormindo dentro do fígado. E depois de um tempo ele é liberado para a corrente sanguínea. Então é como se ele se fingisse de morto. Então, para a gente se lembrar, só se finge de morto quem está vivo. Então, quem é a única forma que tem o hipnozoíta é o Plasmodium vivax, certo?
Plasmodium vivax tem essa forma de hipnozoíta. Isso é importante a gente lembrar, porque no tratamento a gente precisa dar uma medicação que mate as formas circulantes, mas tem que lembrar que no vivax a gente tem uma forma que fica quiescente, que fica latente lá dentro do fígado. E a gente precisa de uma medicação que consiga matar essa fórmula quiescente dentro do fígado. Então lembra, o vivax tem a forma de hipnozoíta, que é aquela forma do plasmódio que fica latente dentro do fígado, certo? Fica lá dormindo como se estivesse se fingindo de morto. Beleza? Então pronto. A gente tem o plasmódio chegando através da picada do mosquito, vai para o fígado, no fígado sofre transformações, vai para a corrente sanguínea, entra na hemácia, enche a hemácia, tem aquela replicação, depois a hemácia ela se rompe e libera todos os plasmódios aí na corrente sanguínea, junto com suas citocinas e antígenos, certo? Provocando as manifestações clínicas que a gente vai ver agora. Então, manifestação clínica presente na malária é febre em crise. Por quê? É justamente quando a gente tem o rompimento dessa hemácia, com liberação do plasmódio, dos antígenos de citocina, então o paciente faz as crises. Então essas hemácias elas vão rompendo em crises, porque à medida que vai liberando pelo fígado, vai entrando na hemácia e vai rompendo, certo? E como a gente tem ruptura da hemácia, a gente tem também uma anemia hemolítica. E a marca da anemia hemolítica é justamente a icterícia, certo? Com elevação de bilirrubina indireta. Já começa na diferenciação da febre amarela. A gente viu que na febre amarela, na forma grave, pode ter lesão de hepatócito e a gente tem aumento de bilirrubina direta. Aqui na malária a gente vai ter aumento de bilirrubina indireta porque está ocorrendo lise das hemácias. Por isso que a gente tem uma anemia hemolítica aí associada, certo? E a gente tem as crises febris acontecendo. A gente pode ter a crise febril terçã, que é principalmente causada pelo plasmódio vivax e pelo falcíparo, ou a gente pode ter a quartã, que é causada pelo plasmódio malária. O que é isso? São os períodos em que a febre vem. Então, quando eu tenho uma febre terçã, eu tenho um período que o paciente tem febre, fica 2 dias sem febre, a febre vem no terceiro dia. Depois, fica mais 2 dias sem febre, a febre vem no terceiro dia. Mais 2 dias sem febre, a febre vem no terceiro dia. Isso é a febre terçã. No caso da febre quartã, tem um paciente que começa com a febre no primeiro dia, fica 3 dias sem febre, a febre volta no quarto dia. Faz mais um dia de febre, fica 3 dias sem febre e a febre volta no quarto dia. Então isso é a febre terçã. Perceba que tem uma periodicidade da febre formando um ciclo, certo? E aí a gente tem essa caracterização da crise febril terçã e quartã. O que pode acontecer? Pode acontecer uma mistura dessas crises febris. Por quê? Porque o anófeles ele pode ser multi-infectado. Então ele pode estar infectado com plasmódio vivax, com plasmódio falcíparo e fazer uma salada de fruta de manifestação relacionada à espécie do plasmódio. Então isso pode acontecer. Certo? Principalmente relacionado às regiões endêmicas que pode ter vários tipos de espécie do plasmódio. E a gente tem os sintomas inespecíficos que vai ocorrer na maioria das síndromes febris. Então, quais são os sintomas inespecíficos relacionados à malária? A gente pode ter dor de cabeça, né? O paciente que tem cefaleia, o paciente pode ficar com mal-estar, pode ter náusea, pode ter vômito, a febre ela vem em crises e o paciente pode ter um mal-estar generalizado associado aí, sintomas inespecíficos mesmo. Mas o que vai fazer a gente lembrar da malária são as febres, a febre em crise, a presença de icterícia por conta de uma anemia hemolítica e principalmente a epidemiologia. E a partir daí a gente vai dar o diagnóstico clínico epidemiológico. Precisa da epidemiologia para a gente pensar na malária, certo? Porque ela é mais prevalente na região norte. Nas outras regiões do Brasil a gente tem pouco caso de malária. Beleza? Então a gente faz o diagnóstico clínico, epidemiológico e a gente vai fazer exame específico. O exame de escolha para o diagnóstico da malária é o exame da gota espessa. O que é isso? Pega e fura o dedo do paciente, pega uma gota bem grande, uma gota de sangue bem grande, bem espessa e coloca na lâmina. E aí, o profissional vai avaliar essa lâmina. Quando ele avalia essa lâmina no microscópio, ele vai ver a presença do plasmódio. Quem é muito treinado, quem está em região endêmica, consegue até diferenciar a espécie do plasmódio, se é vivax, se é falcíparo, certo? Mas isso é mais utilizado em região endêmica, porque tem profissional treinado. Então, o exame de escolha, principalmente na região endêmica, é o exame da gota espessa. Só que em outras regiões do país, em regiões não endêmicas, é melhor fazer o teste rápido, porque isso não depende do operador reconhecer o plasmódio. Então, o teste rápido a gente consegue fazer e identificar se o paciente está contaminado ou não. Isso é para a região não endêmica, mas o exame de escolha é a gota espessa, principalmente para a região endêmica. E a gente pode fazer outros exames inespecíficos para a gente ver outras alterações. Claro, o hemograma para a gente avaliar a presença da anemia, para a gente ver se tem anemia hemolítica ou não, a gente vai precisar das bilirrubinas, certo? Que a gente vai ver a elevação da bilirrubina indireta. A gente pode solicitar a LDH, que é um produto também de hemólise,
no sangue periférico a gente pode ver a presença de esquizócito, que é justamente por conta da hemólise, certo? Ureia e creatinina, porque o paciente pode evoluir com alguma disfunção renal. Sódio, potássio, eletrólitos, certo? Porque a gente está fazendo lise de hemácia, a gente pode ter elevação de potássio. E a gente vai avaliar as enzimas hepáticas e as canaliculares. Por quê? Porque, por exemplo, na febre amarela, a gente viu que tem elevação de TGO e TGP. Na leptospirose, a gente viu que pode ter elevação das enzimas canaliculares. Então, isso tudo também serve como diagnóstico diferencial das outras síndromes febris, certo? Diagnosticado a malária, como é que a gente vai prosseguir com a conduta? Então, a primeira coisa que a gente já sabe é fazer a notificação, porque a notificação da malária, ela é compulsória, certo? Fizemos a notificação, a gente vai partir para o tratamento. O tratamento da malária, vocês vão perceber que é sempre uma combinação de fármacos. E isso vai depender da espécie de malária que está causando a doença. Então, se a gente está diante do Plasmodium vivax, a gente tem que fazer o uso da cloroquina, que é a medicação que vai matar as formas circulantes, mas lembra que o Vivax tem a forma do hipnozoíta, que é aquela forma que fica latente lá no fígado, que fica quiescente no fígado, e depois ela sai do fígado e ganha corrente sanguínea. Então tem que lembrar que tem que matar essa forma também. Então a gente utiliza a primaquina. Então cloroquina por 3 dias, associada à primaquina, que vai ser feita por 7 dias. Por que tem esse asterisco aí na primaquina? Por quê? A primaquina é uma medicação contraindicada na gestação, certo? Então, se a gente tem uma gestante que tem malária, tem que fazer o uso da cloroquina todo dia até o parto e depois que a gestante tiver a criança, utiliza-se a primaquina para matar a forma hipnozoíta, certo? Então, cloroquina para matar a forma circulante, primaquina para matar a forma hipnozoíta, lembrando que é contraindicada na gestação. Se a gente está diante do Plasmodium falciparum, a gente vai utilizar uma associação de outras medicações, o artesunato com a mefloquina e com a rimaquina por 1 dia, certo? Então, a gente vai utilizar essa medicação aí. Outras referências trazem que a gente pode utilizar o artesemer para poder fazer o tratamento do Plasmodium falciparum. Então, isso depende da referência. Mas o principal aqui é a gente lembrar do Vivax, que utiliza a cloroquina com a primaquina. E se a gente está diante de formas graves, a gente, independente do agente etiológico, a gente sempre vai utilizar o artesunato com o antibiótico que é a clindamicina, certo? Qualquer espécie pode fazer a forma grave. Nem sempre vai ser o falciparum, pode ser o Vivax. Então, independente da espécie, se tem forma grave, a gente vai utilizar o artesunato e a clindamicina para fazer o tratamento. Tá certo? Então, assim, só para lembrar, tem referência que vai trazer para o tratamento do falciparum, como eu falei, o artemeter e a lumefantrina, certo? Vai ser essa associação. E tem outras referências que já trazem o tratamento com o artesunato, mas você tem essa opção de fazer o artemeter com a lumefantrina, certo? O principal aqui é a gente lembrar do Vivax, que precisa usar a primaquina para a forma hipnozoíta, e da forma grave, independente da espécie, vai utilizar o artesunato com a clindamicina. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.